Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver uns relatos muito interessantes, onde Deus ele se demonstra um Deus esquisito, esse Deus de Israel, esse Deus judaico. Será que Deus ele foi criado mesmo pelos judeus, pelos hebreus? Será que era um Deus apenas do povo judeu? Agora, o mais interessante, será que esse Deus, ele escolheu realmente os judeus, o povo de Israel? Então nós vamos ver se realmente esse Deus escolheu realmente Israel ou se foi Israel que criou um Deus. Então vamos ver se eles realmente foi escolhido ou se essa história foi apenas uma história do ponto de vista judaico. Olha só, e vamos ver a diferença, a diferença do povo de Israel, que era o povo escolhido, com a dos outros povos. Vamos ver se Deus realmente foi um diferencial no povo de Israel e não dos outros povos. Então, olha só quantos relatos muito interessantes nós encontramos nas Escrituras. E lembrando, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal se você não é inscrito. E você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like para esses vídeos alcançarem mais pessoas. E para essas informações, para a verdade ser propagada e abrir assim os olhos de mais pessoas, de mais gente. E que vocês continuem estudando e confiram todas essas informações. Então vamos lá. Josué capítulo 7, versículos do 1 ao 6, diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ou seja, nós já vimos aquele vídeo sobre a injustiça de Deus. Então aqui, por causa que um tomou algumas coisas, a ira de Deus se acendeu sobre toda Israel por causa de uma pessoa. Mas eu não quero discutir aqui se isso é justo ou não, mas vamos lá continuar, olha só. Enviado, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai seria uma outra cidade próxima a Jericó, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, e ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Então é interessante que esse é um relato onde Josué ele vai para a guerra e ele perde a guerra, ou seja, o povo de Deus ele perdeu uma guerra. Mas por que isso é interessante? Porque mostra que o povo de Deus ele perdia algumas guerras, assim como ganhava outras guerras, não sendo diferente dos outros povos que também ganhavam umas e perdiam outras. Ou seja, eles não tinham diferença absoluta nenhuma dos outros povos, e nem o Deus de Israel também não tinha diferença nenhuma dos outros deuses dos outros povos, que também faziam as mesmas coisas para os outros povos. Só que aqui esse Deus é uma visão do próprio povo judeu para ele mesmo, ou seja, é como a religião hoje em dia. Cada religião diz que ela é a certa. Com o povo de Israel, com os judeus, não era diferente. Esse Deus de Israel, Deus criado por eles, era um Deus segundo a visão deles. Mas olha só como vai ficar ainda muito mais interessante essas histórias. Então vamos lá para Jeremias 39, versículos do 1 ao 6. Diz assim: Foi tomada Jerusalém. Era o ano
de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, ou seja, a Babilônia já tinha um rei também, já havia um outro rei de um outro povo que cultuava outros deuses, que era Nabucodonosor, um deles. E todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal, Sarezer, Sangarnebo, Sarzequim, Rabi-Zaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Meg e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da Campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e os fizeram subir a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Então olha que interessante a derrota, mas de novo, de Jerusalém pela Babilônia. O mais interessante é que a todo momento os judeus, o povo de Israel, ele tem a derrota como também uma vontade de Deus. Eles desobedeceram e por isso Deus pesou a mão e eles foram derrotados. Ou seja, não sendo diferente da religião. A religião acontece a mesma coisa. Se você está prosperando, é porque é Deus na sua vida. Se você não está prosperando, é porque você está passando pelo deserto. Então é mais ou menos essa visão. Então cada um tem a sua própria visão, como na religião. É mais ou menos dessa forma que o povo judeu também via esse Deus deles. Se eles perdiam é porque foi a mão de Deus também. Se eles ganhavam é porque também foi Deus. Ou seja, não era diferente dos outros povos. Então, o mais interessante é que Nabucodonosor era rei da Babilônia, uma das cidades consideradas prostituta falando sobre ídolos. Era uma das que mais idolatrava e mais tinha deuses. E Deus usou da Babilônia para derrotar Israel, ou seja, uma cidade que supostamente era muito pior do que Israel, que Deus usou ela para punir Israel. Então isso já é muito estranho. E se você acha que isso é muito estranho, Deus usar uma cidade muito pior e mais prostituta para derrotar Israel, você vai ver que vai ficar muito mais estranho ainda. Olha só. Vamos lá para Daniel capítulo 5, versículo do 25 ao 31. Diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Bom, essa passagem é uma passagem muito conhecida, quando a mão escreve na parede. Não é o detalhe que eu quero entrar, mas o finalzinho, olha só. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus ao teu reino, e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos. Olha que interessante. E foi dado aos medos. Então está falando do rei. Aqui é quando o rei consultou a Daniel para explicar sobre o que a mão escreveu. Então olha só. Babilônia então foi derrotada e dividida e entregue aos medos e os persas. Medos e aos persas. Então mandou Belzazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então Dário, que era
que era do Medo e Persa, eles então derrotaram a Babilônia, e isso já não no reinado de Nabucodonosor, mas do filho de Nabucodonosor. Daniel então ele revela a escrita na parede e eles então ali eles enaltecem a Daniel e são derrotados. Então a Babilônia, uma vez ela ganha e outra vez ela perde, sendo igual a Israel. Uma vez eles ganham e outras vezes eles perdem. Então eles não têm muita diferença. O povo de Israel não tem diferença dos outros povos, assim como o Deus de Israel não tem diferença dos outros povos também. E os mesmos ídolos que uns adoravam, os outros também adoravam. O povo de Israel também adorava muitos deuses dos outros povos também. Eles não tinham diferença. Olha só, vamos voltar então lá no comecinho. Vamos ver então, olha só, em Gênesis capítulo 10, os versos do 6 ao 11, que diz assim: os filhos de Cã. Por que eu estou colocando Cã? Porque depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé eram os filhos de Noé. Cã, ele viu o seu pai nu e Canaã foi amaldiçoado. Então a linhagem de Cã depois foi amaldiçoada. E olha só, vamos ver uma pessoa da descendência de Cã aqui, que é interessante. Olha só, os filhos de Cã: Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod. Olha que interessante, um personagem muito interessante das escrituras, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria, edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Então olha só, vemos então aí o início de um dos grandes problemas aí. Nimrod, ele então se torna poderoso e é precursor aí da Torre de Babel, que futuramente se tornaria a Babilônia. Então Nimrod, que é da descendência ali de Cã, foi muito poderoso na terra seguindo esse Deus. E vemos que a história aí com Nimrod não foi muito boa, começando então um princípio de idolatria que se espalharia pela terra e se tornaria muito grande. Então, olha como começa a ficar interessante. Mas esse Deus, ele começa a ser mais interessante ainda. Olha só, vamos lá, voltar um pouquinho em Josué 24, versos do 2 ao 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha que interessante. Abraão, Naor, que era o irmão de Abraão, e Tera, o seu pai, eles adoraram a outros deuses. Vamos ler novamente, olha só. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram, ou seja, ele não está falando de uma pessoa que serviu, no caso Tera, ele está falando que serviram a outros deuses, incluindo Abraão e o irmão dele. Olha só, eu porém tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, olha que interessante como o próprio Abraão já adorava outros deuses por causa da sua descendência, por causa de seu pai Tera, que adorava outros deuses em outras épocas. E Deus escolheu Abraão, que se tornou então aí o pai dos hebreus. Então deu origem aí o povo de Israel com Abraão. E Deus supostamente teria escolhido o povo de Israel. Mas será que realmente Deus escolheu o povo de Israel? Ou esse Deus de Israel foi um Deus criado pelo povo de Israel? Olha só como vai ficar mais interessante. Vamos lá para Êxodos capítulo 4, versículos do 21 ao 26. Diz assim: disse o Senhor a Moisés:
Quando voltares ao Egito, vê que façais diante do faraó todos os milagres que hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Epa, então espera, olha só. Deus então ele manda Moisés ir falar com o faraó para o povo sair do Egito. Só que o próprio Deus aqui no caso, ele endurece o coração do faraó para que o povo não saia do Egito. Então, ou seja, já é uma contradição. Deus ele mandou o faraó e ele mesmo endureceu o coração do faraó. O próprio Deus, ele poderia ter evitado isso, mas ele mesmo foi o causador desse problema. Mas vai ficar interessante, olha só. Dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, por causa da circuncisão ali, alguém iria morrer, mas não é o assunto que eu quero tratar aqui. E vimos que esse finalzinho é um finalzinho bem complicado. Assim, ele é muito estranho e muito complicado. A Moisés, então, é tido como sanguinário por causa da circuncisão daquele Deus que ele servia. Então, olha como começa a ficar interessante. O próprio Deus que falou com Moisés endureceu o coração do faraó para que o faraó não deixasse o povo sair do Egito, para que tivesse toda aquela guerra que eles tiveram, sendo que ele mesmo poderia ter evitado se ele realmente fosse o Deus verdadeiro, o Criador. Mas como esse Deus, o Deus bíblico, ele é apenas o Deus criado de Israel, então é um Deus segundo a visão do próprio povo de Israel. Mas vamos lá, olha só, Êxodo capítulo 5, versos do 1 ao 4. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixe-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Olha só que interessante. Então, se eles não fossem até o deserto fazer sacrifício, Deus iria contra eles com pestilência e com espada. Então, olha só como o próprio Deus ele era mau contra o próprio povo que ele tinha escolhido. Mas vamos continuar. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Então olha só o que Moisés e Arão causou ao povo indo falar com ele, olha só. Disse também o faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem o faraó aos superintendentes do povo e os seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Então estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Então olha só, porque Moisés e Arão foi lá, então
o faraó ele piorou a situação do povo que supostamente já era um povo escravo, ele já escravizava. Só que por causa disso, por causa que o próprio Deus ele endureceu o coração do faraó, o faraó piorou a situação do povo hebreu. Mas olha que interessante, naquele tempo já havia um faraó, já havia um rei que tinha vários deuses. Esse faraó ele adorava vários deuses, que ele chegou à posição dele justamente por adorar esses deuses. E ele tinha para ele que esses deuses ajudou ele a chegar aonde ele chegou, que é como faraó, no reinado dele. Então, da mesma maneira que os outros deuses, eles contribuíam para os seus reis, Deus de Israel também contribuía para o seu povo, só que muitas vezes também ele mesmo era o causador dos problemas do seu povo. Então, ou seja, quando eles perdiam, eles atribuíam a desobediência deles. Mas quando ganhavam, é porque Deus foi com eles. Então, a mesma coisa acontece hoje nas religiões. Ou seja, cada uma acha que é a correta. Então, os outros povos também ganhavam e também perdiam, também tinha reis, também tinham pestilências, também tinham várias coisas que é um ciclo que acontece da natureza e que acontecia com todos os povos, não com um só povo específico. Então, o Deus de Israel, ele não tinha diferença nenhuma dos outros deuses dos outros povos. Israel, ele conta a história de um Deus segundo a sua própria visão. Mas nós vamos ver aqui uma história com artefatos arqueológicos contadas pela história de um outro povo. Essa mesma história que pode ser a história de Israel. E vocês vão ver que interessante. Bom, então neste vídeo eu vou ficando por aqui e vocês então puderam perceber que o Deus que escolheu o povo de Israel, ele não tinha diferença nenhuma dos outros deuses dos outros povos, e que os outros povos também, eles não tinham diferença do povo de Israel. Afinal, tudo que acontecia com um povo acontecia com todos os outros povos também, por igual. Alguns ganhavam e às vezes perdiam, vinham pestilências e muitas coisas ocorriam da mesma maneira para todos os povos, para o povo de Israel como para os outros povos. Então os deuses deles não tinham nada de diferente, apenas o nome e o povo que criou. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!